falando de traumas, falando da igreja e do silêncio não tratado. Porque, pastor Valdeir, eu queria que o senhor começasse falando com a gente um pouco da sua experiência e um pouco daquilo que mais te marcou no atendimento clínico de pessoas que têm fé. A gente vê que é, o psicólogo, né, ele lidar com todos os tipos de pessoa. Mas o que o senhor tem a falar sobre lidar com pessoas que exercem a fé e que têm fé? Sim. É interessante, pastor, porque nós, né, que trabalhamos tanto em uma linha como a outra, tanto dentro da teologia como da psicologia, psicanálise, por exemplo, a gente não pode desassociar uma coisa da outra, né? E a gente sabe o quanto é importante esse ser humano, esse indivíduo, esse sujeito tratado como um todo, né? E é interessante porque a religião, de uma forma geral, né, que tenha como princípio religar esse homem a Deus, ela também é muito importante para todo sujeito. Todos nós, todo ser humano, basicamente é um ser religioso, né? Sim, O que prejudica, às vezes, é uma religião ou uma religiosidade exacerbada, onde o sujeito, o indivíduo, pensa que não precisa de mais nada a não ser aquilo que a igreja pode te oferecer, que a fé pode te oferecer. E existem outras coisas. Lógico, nós estamos aqui dentro de uma visão cristã, nós somos guiados, dirigidos, conduzidos pelo Senhor Jesus, mas nós temos várias outras ciências que podem nos ajudar. Então, quando essa religiosidade se torna tóxica, ela de fato atrapalha esse sujeito a se encontrar, a se conhecer e a de fato perceber quem ele é e como ele está, né, nesse contexto de mundo, né? uhum, uhum. Pastor, o senhor já atendeu pessoas assim que, de uma certa forma, chegou adoecido por causa da igreja em si? Por causa do convívio ali com os irmãos, ou talvez com liderança, enfim, né? Por causa do convívio com a igreja, o senhor já atendeu pessoas que procurou o senhor um atendimento psicológico por causa disso? Sim. Inclusive, eu me lembro agora de um caso, obviamente não vamos falar nomes, né? Uhum, Mas eu lembro de um caso de um pastor que nos procurou, né, para tentar se reencontrar, porque estava desajustado emocionalmente, tinha disfunções bem aparentes, né? E esse pastor, ele traz como demanda é, esse desajuste que fora provocado, segundo ele, né, pela liderança dessa igreja, por esse corpo aonde deveria curar e sarar, né, ele estava sendo adoecido. E é muito comum, pastor, é muito comum porque lidar com o ser humano em qualquer esfera não é muito fácil. uhum, E requer, requer uma condição emocional, psíquica muito importante e que, às vezes, esse ser humano comum, comum quando eu digo não é porque um é melhor do que o outro, mas que não tem um conhecimento psíquico, psicológico, psicanalítico para lidar com esses assuntos, né? E às vezes não procura também ajuda. E é muito comum que haja esse adoecimento, né, é, proporcionado não pela igreja em si, mas pela forma de ser, de estar, de lidar com todo mundo e convívio diário, né? uhum. Pessoas são diferentes. Então,
causa sim esse adoecimento e já tive a experiência de atender sim pessoas Que adoeceram por adoeceram. causa da igreja, né? Quando a gente para pensar também, a igreja é um Mas trabalho, né? esse por causa da igreja, ele às vezes ele pode ser compreendido de uma forma diferente, né? Uhum. Porque as pessoas têm a tendência de olhar para aquele templo como igreja. A igreja somos nós, né? Sim, sim. Então, o trato com o ser humano, o trato com a pessoa que causa esse adoecimento. Principalmente se essa pessoa que ficou doente não estiver equilibrada emocionalmente. Aí a possibilidade é bem maior de acontecer. Uhum. Sim. E talvez aonde a pessoa procurou ali a cura, né? E também, se a gente for parar para analisar, a igreja é um lugar onde a gente acaba e vira um certo local de trabalho também, como uma empresa, vamos dizer assim. E na empresa, tem muita gente que passa por burnout, né? Uhum. E se a gente for parar para pensar, o que adoece são os relacionamentos, né? Eu vejo muito isso, não é bem a igreja adoeceu a pessoa, mas os relacionamentos tóxicos, muitas vezes ali dentro aquela comunidade, seja o trabalho, né? Seja na igreja, por exemplo, seja até dentro de casa, os relacionamentos tóxicos acabam adoecendo a pessoa, né? Sim. Então, eu diria também. Qualquer tipo de relacionamento, ele tem, por tendência, o adoecimento do outro. É por isso que existe a necessidade de que se procure estar, eu gosto muito desse termo, de estar bem ajustado emocionalmente, psicologicamente, espiritualmente, porque quando se tem convivência, e a convivência obviamente é com o outro, quando se tem esse tipo de relacionamento, é muito provável que em algum momento vá se ter uma dificuldade, vai se ter uma rusgazinha, um problemazinho. E se nós estivermos equilibrados emocionalmente, psicologicamente, psiquicamente, espiritualmente, nós vamos saber passar por aquilo com mais tranquilidade, né? Uhum. Mas quando não se tem isso, aí as angústias podem surgir e necessitar aí de um acolhimento psicológico, algo nesse sentido. Uhum. E às vezes, pastor, as pessoas elas procuram a cura através da fé, né? Mas muitas vezes essa fé se torna uma fuga. Isso pode acontecer? Pode acontecer, e se acontece, né, quando isso pode acontecer? A fé virá uma fuga para essa pessoa. Essa pergunta é muito interessante, o pastor Misael, porque o homem ele vive buscando uma forma de se esconder, né? Uhum. De fugir de alguma coisa, Uhum. né? E desde há muito tempo, esse homem ele encontrou na religião essa espécie de fuga, às vezes de si mesmo, às vezes da realidade, né? Porque o real ele é muito difícil de lidar. Por isso que nós estamos constantemente nesse mundo fantasioso e nós não queremos sair deste lugar. Por quê? Porque a realidade ela nos pressiona, a realidade nos cobra, a realidade nos faz encarar o mundo da forma que precisa e muitas vezes o sujeito não dá conta disso. Então ele procura na religião essa
fuga para que ele, de certa forma, possa dar para ele mesmo uma resposta. Uma resposta que às vezes é insatisfatória, mas ele está ali, olha, eu tenho um álibi, eu estou na igreja, eu oro, eu leio a Bíblia, eu busco ao Senhor, mas na realidade o que ele precisa mesmo é se encontrar. Lógico, se tiver em um nível espiritual bacana, né, com Deus, show de bola, não tem problema nenhum. Mas o problema é quando nós fazemos disso a fuga da realidade. Quando eu fujo da realidade, me escondo atrás da religiosidade. Aí se torna muito perigoso, né? Porque vai chegar a um momento onde essa realidade vai nos cobrar. Olha, esse lugar que você está aí é um lugar fantasioso. É um lugar que você está se escondendo. Pode não ser hoje, pode não ser amanhã, mas daqui a pouco vem como sintomas, né? Vem como adoecimentos físicos mesmos. E às vezes a pessoa, poxa, por que eu estou passando, sentindo isso? É porque aquele lugar não é um lugar onde possa trazer um respaldo para que você possa ser aquele que você gostaria de ser.